12h01. Essas são imagens feitas por estudantes de Santo Antônio do Descoberto. Ontem pela manhã, pai de um aluno que estava sendo ameaçado foi até a escola armado buscar esse estudante. A gente fala mais sobre esse assunto daqui a pouco aqui no J1. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Fumo e aqui no estúdio nós vamos falar com uma enfermeira que trabalha há muitos anos orientando as pessoas e tentando ajudar essas pessoas a abandonar o vício do cigarro. Você pode participar aí pelo nosso WhatsApp, 984424000. Nosso número está aí para você participar, interagir com a gente. Esses são apenas alguns dos destaques de hoje. Você vai ver também. Em Lusiânia, a polícia recupera caminhão carregado com 13 toneladas de soja. O veículo havia sido abandonado na BR-040. Em Águas Lindas, a polícia tenta identificar quem é o motorista que atropelou um homem na noite de domingo. As imagens foram registradas por uma câmera de monitoramento de um comércio. Em Novo Gama, os moradores do residencial Paiva estão na bronca por causa dessa situação aí. O local tá virando um lixão. Eles pedem uma providência. Em Goiânia, o Ministério Público aponta que crianças estão morrendo pela má gestão dos leitos de UTI. É agora, no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olá, o Jornal Anhanguera, primeira edição, está chegando com as principais notícias da região do entorno de Brasília. Muito obrigado pela sua companhia aqui no J1. A gente começa essa edição falando de um caso que chamou a atenção de muita gente. Em Santo Antônio do Descoberto, um vídeo mostra um homem armado dentro de uma escola. E essa imagem foi feita ontem pela manhã. Vamos entender melhor essa história. A imagem é mesmo impressionante. O delegado responsável pelo caso explicou que tudo começou porque, na segunda-feira, o filho desse homem teria passado a mão em uma colega. O homem, que é policial militar do Distrito Federal, foi chamado pela direção e também ficou sabendo que outros estudantes ameaçaram agredir o filho dele. Por isso, foi até a escola. Segundo a Secretaria de Educação de Goiás, o policial, que não usava farda, alegou que mostrou a arma quando estava saindo para intimidar o grupo que estaria ameaçando o garoto, mas que não tinha a intenção de atirar. A Secretaria Estadual de Educação informou ainda que a diretora da escola vai até a delegacia ainda hoje prestar esclarecimentos e que vai acompanhar as investigações para decidir qual medida será tomada. A Polícia Militar do Distrito Federal está averiguando se o pai do estudante envolvido no caso da escola de Santo Antônio Descoberto pertence à corporação. Caso seja confirmado, a conduta será apurada internamente. E ontem à noite, a Polícia Militar realizou uma revista surpresa nas celas do Centro de Prisão Provisória aqui de Lusiânia. Segundo a PM, esse é um procedimento previsto para evitar novas fugas. A Polícia Militar prestou apoio aí na parte externa com o pessoal do choque e os agentes prisionais realizaram essa devida revista, conseguindo aí, logrando êxito aí na apreensão de vários aparelhos celulares com carregador, pequena quantidade de entorpecente, pedaços de ferro e o famoso espeto aí que eles fabricam aqui mesmo com pedaço de ferro, até mesmo para poder resolver as questões aí com seus desafetos. Durante a revista foi verificada aí possíveis túneis que eles costumam fazer, foi vistoriado toda a cela, então essa questão aí foi bem feita, bem minuciosa, evitando com certeza um problema maior. Tá certo, né? E a polícia se deparou ontem com uma imagem inusitada. Um caminhão carregado com 13 toneladas de soja abandonado às margens da BR-040. Durante as investigações, eles descobriram que o veículo havia sido roubado horas antes. O caminhão com 13 toneladas de soja foi roubado no setor Jardim Luzília, em Lusiânia, enquanto o dono aguardava o descarregamento no pátio de uma empresa. E aí eles falaram assim, espera um momentinho, uns poucos minutos, que eu vou falar com você, se vai entrar ou não. Aí meu colega falou, espera um pouquinho. E eu fiquei por ali uns 5 minutos, 10 minutos. E aí eu voltei para o caminhão. De longe eu já vi que ele não estava lá. O veículo foi abandonado às margens da BR-040, cerca de 3 horas depois do roubo. Os suspeitos teriam fugido pela mata ao perceberem que eram seguidos pela polícia. O valor do carregamento está avaliado em R$ 15 mil.
A polícia vai investigar se uma quadrilha especializada em roubo de cargas agiu no crime. Nós temos aí questões aí de quadrilha de caminhões, já tivemos aí outros casos, inclusive também teve prisões por parte da Polícia Civil, e essa questão aí será bem investigada pela Polícia Civil para saber se são realmente integrantes de uma quadrilha especializada ou se foi um furto, uma questão aleatória aí desse crime. Gente, agora veja mais essa que mostra a ousadia dos bandidos na hora de cometer crimes. A polícia descobriu uma nova fraude de veículos, chamada de montagem. Os bandidos roubam um carro e compram uma peça para montar um novo veículo na tentativa de despistar a fiscalização. Uma caminhonete roubada em Goiânia foi recuperada no Tocantins. Todos estes veículos foram apreendidos nas ruas de Palmas nos últimos 2 dias. Tiago Domingues da Silva foi preso no momento em que ia entregar 3 deles. Ele foi levado para o presídio da capital. Segundo a polícia, os carros foram roubados em São Paulo, Goiás, Paraná e Bahia e circulavam aqui com placas clonadas. Uma das vítimas é de Guarulhos. Estava parado no estabelecimento, na hora que eu saí, solta do carro. Aí eu já liguei para 190 aqui na São Paulo, né? E eu falei, olha, roubaram meu carro. Os carros foram revendidos no Tocantins pela metade do preço do valor de mercado. Segundo a polícia, cerca de 350 veículos adulterados foram retirados de circulação nos últimos 2 anos. Entre eles, investigadores descobriram uma nova forma de adulteração. É o golpe da montagem. Esse tipo de esquema funciona assim. Criminosos roubam um veículo e trocam motorais pelos de um outro veículo com documentação em dia. Geralmente são peças de carros batidos e vendidas em desmanches ou leilões. Um exemplo é este carro. Esta caminhonete foi roubada em Goiânia ainda no ano de 2012. De acordo com a polícia, os criminosos trocaram o chassi original por outro que eles compraram num leilão, mas que estava com a documentação regular. Assim, o veículo circulou durante anos, sem nenhuma suspeita, até ser apreendido pelos investigadores aqui em Palmas. Esse crime dificulta sobremaneira a identificação do veículo da originista do bem, porque o chassi é original, o motor está original, embora todos os demais sinais são adulterados. E quando ele vai ser vistoriado junto ao Detran, o Detran costuma analisar só os chassis, percebe que é original e percebe que o documento está ok. E transfere normalmente esses veículos. Essa fraude é uma das mais difíceis de ser identificada. A polícia alerta que para não cair no golpe da montagem ao comprar um carro usado, o ideal é levar no mecânico antes de fechar o negócio. Analisar o preço do veículo, levar o veículo antes de uma concessionária, para o mecânico dar uma olhada no veículo, nos sinais identificadores dele, por exemplo, o chassi, o lacre, as etiquetas. Se não fizer essas cautelas, vai correr o risco de perder o veículo aí. Por nota, o Detran do Tocantins disse que a transferência de veículos acontece quando o documento é original e não possui nenhuma restrição de furto ou roubo. Em Lusiânia, 3 menores foram apreendidos suspeitos de roubar celulares. Eles usaram o carro da avó de um deles para praticar esses assaltos. Os 3 menores foram apreendidos no setor Parque Estrela d'Alva Zero. Eles teriam roubado os celulares de 4 jovens que saíam da escola no setor Mandu 2. A guarnição de pronto iniciou o patrulhamento, e conseguiu visualizar esse veículo nas proximidades do quartel. Quando ele empreendeu fuga, mas a guarnição iniciou o acompanhamento e realizou a abordagem. E nisso foi verificado que os 3 indivíduos estavam com diversos celulares e um deles já tinha passagem pelo crime de roubo, com 57 e um 33. Uma das vítimas, que não quis se identificar, contou que eles foram violentos na hora do assalto. Colocaram a arma na cabeça da minha amiga, da minha irmã que estava comigo, tiraram a blusa de frio dela, tomaram tudo, ainda quando estava saindo, meteram um tiro pro alto e mandaram a gente correr por cima, que se corresse por baixo eles iam pegar nós na próxima esquina. O carro utilizado no crime era da avó dos menores. Eles foram encaminhados para os CIOPs de Lusiânia. E este ano, 110 armas de fabricação caseira foram apreendidas nas ruas do DF. Embora sejam fabricadas de forma artesanal, essas armas não deixam de ser perigosas e fatais. A polícia encontrou essa arma artesanal num barraco na Asa Norte. Calibre 38, caseira.
mata. Olha essa espingarda de fabricação caseira apreendida no Gama. Em Samambaia, um adolescente estava com esse revólver calibre 22, também de fabricação caseira. A polícia já encontrou até metralhadora artesanal em Planaltina. No ano passado, 223 armas desse tipo foram apreendidas pela polícia. Este ano, os policiais tiraram das mãos de criminosos mais de 1.300 armas de fogo, sendo 110 consideradas artesanais. As cidades com maior número de apreensões são Ceilândia, Samambaia e Planaltina. Devido a esse número expressivo de apreensões da Polícia Militar, os criminosos têm dificuldade de adquirir as armas de fogo no comércio ilícito e acabam fabricando suas próprias armas. Elas são mais simples, mas nem por isso menos perigosas. Usar esse tipo de arma, aliás, é até mais grave. A pena para quem for pego com uma arma industrial varia de 2 a 4 anos de prisão. Já quem for responder pelo porte ou pela posse ilegal de uma arma artesanal pode ficar de 3 a 6 anos preso. E o criminoso, nesse caso, não tem direito à fiança. O delegado do Recanto das Emas contou que na cidade são apreendidas todos os meses cerca de 5 armas artesanais. Essa aqui foi usada por esses 2 criminosos e mais um comparsa num arrastão no fim de semana em Samambaia e no Recanto. Os 3 estão presos. Foram 11 roubos e ainda houve disparos contra algumas vítimas. Por sorte, ninguém foi ferido. Eles utilizaram tanto um revólver 38, que foi apreendido, quanto essa arma. Os criminosos têm utilizado esse tipo de arma, esse tipo de armamento caseiro, para praticar esses crimes de roubo a transeunte, roubo a pessoas que estão em paradas de ônibus, sempre com a finalidade de adquirir droga, para o consumo. Por isso, a orientação da polícia é nunca reagir a assaltos, a gente nunca sabe o risco que está correndo, Vamos agora para a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, nosso número, anote aí, 61984424000. Vamos para as primeiras aqui no telão. Pode botar para a gente, Natal, para a gente ver. Nélio Rocha, Norte Maravilha. Bati meu carro naquele cruzamento na Avenida Ézio Carneiro, no centro, mostrado na reportagem de ontem. E foi devido à falta de visibilidade. Até hoje nenhuma providência foi tomada. Vamos para mais uma participação agora. Lindaura do Jardim Ipanema. Aqui algumas ruas não são asfaltadas e as que são asfaltadas estão cheias de buracos. Para piorar, estão passando uma vez por semana para recolher o lixo. Isso é muito pouco. Por favor, nos ajude. Realmente a coleta de lixo precisa passar mais vezes, porque uma vez por semana é muito pouco, O Edmar de Santo Antônio do Descoberto. Obrigado pela participação de vocês de Santo Antônio. Mando para vocês foto do Parque Estrela d'Alva 11. Falta asfalto e as ruas estão cheias de buracos. Vamos ver como é que estão, então, as ruas lá. Olha isso, fica praticamente intransitável. Se chove, não dá para subir. E ainda já fez ali uma canaleta. Provavelmente ali escorre ali uma enxurrada forte. E a rua é muito íngreme. Situação bastante complicada para os moradores de Santo Antônio do Descoberto que estão vivendo ali. Vamos ver agora porque chegaram mais participações aqui pelo WhatsApp. Rodrigo Sardinha, do setor Norte Serrinha. Os moradores da Rua 20 esperam por um quebra-molas, uma rotatória urgente. São muitos os riscos de acidente. Setor Norte Serrinha precisando de atenção, então, quanto ao trânsito. A Jaqueline Mariano, do Jardim Brasília Sul. Ela mora na Rua 18. A prefeitura diz que a rua já foi asfaltada, mas por aqui só poeira. Isso é revoltante, eles ficam só nas promessas. Fernando Batista, aqui de Lusiânia, existem vários postos de saúde de Lusiânia que as obras já terminaram, como, por exemplo, no Jardim Luzília e Estrela d'Alva 0. Só que não foram inaugurados. A prefeitura paga aluguel em outra casa para o posto funcionar, sendo que o posto novo já está pronto e sem uso. E você sabe, você pode participar durante o nosso telejornal, 984424000. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e em seguida, em Águas Lindas, a polícia tenta identificar quem é o motorista que atropelou um homem na noite de domingo. Em Novo Gama, os moradores do Residencial Paiva estão na bronca por causa dessa situação aí. O terreno está virando, na verdade, um lixão. E no dia do combate ao fumo, a gente mostra a história de quem abandonou o vício. Agora, 12h15. Voltamos já. Estamos de volta com o J1. Agora nós vamos te mostrar uma imagem impressionante de um atropelamento que aconteceu em Águas Lindas. O caso foi no domingo, mas as imagens só foram divulgadas agora. Dá uma olhada.
O casal estava andando na beira da pista quando um carro atingiu a vítima, que é arremessada para frente. O motorista continua sem parar o veículo. O atropelamento foi no bairro Santa Lúcia. Francisco das Chagas, de 24 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e está internado no hospital de base em Brasília. Ele teve traumatismo craniano. O caso foi registrado na delegacia da cidade e já está sendo investigado. Uma cena verdadeiramente assustadora, né? E olha só, a polícia está investigando o caso e tenta identificar o motorista que provocou esse acidente. A gente fala agora que o Ministério Público afirma que bebês e crianças que precisam de UTI estão morrendo por causa da má gestão dos leitos. O problema é que esse tipo de tratamento não dá para esperar. Esse é um drama diário pelo qual passam famílias como a da pequena Maria Helena. A Maria Helena, de 4 anos, foi internada no domingo com dificuldade para respirar por causa de uma bronquite asmática. A vaga de UTI só saiu ontem à noite. Mais de 50 horas de espera. A gente preocupa, né? Porque criança a gente não sabe direito a dor que ela está sentindo, ela não sabe falar. É ruim ver os filhos da gente doente no hospital. Até ontem, constavam no site da Secretaria de Saúde de Goiânia que 18 bebês e crianças de todo o estado precisam de um leito pediátrico ou neonatal. Segundo o Ministério Público, a gestão das 227 vagas de UTIs pediátricas e neonatais em Goiás é feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. O promotor disse que a má gestão do dinheiro que é repassado pela União e o enxugamento das vagas são os responsáveis por um colapso no sistema e um risco para quem está na fila de espera. Isso é por falta de gestão, por falta de pagamento em dia, por uma série de razões que é tão somente de má administração. Falta de interesse, de competência, de capacidade e responsabilidade para resolver o problema. Condições para resolver isso tem sim e é possível. Muitas famílias procuram ajuda na justiça para tentar diminuir o tempo de espera na fila por um leito de UTI. Mas, infelizmente, nem sempre a decisão judicial é obedecida. O Ministério Público diz que está estudando uma forma para punir com mais rigor os responsáveis pelo gerenciamento das vagas e, assim, tentar garantir que as decisões sejam cumpridas. No último fim de semana, uma bebê de 3 meses morreu aguardando uma vaga de UTI pediátrica. A família conseguiu na Justiça uma determinação para que a Secretaria de Saúde conseguisse o leito, mas a decisão não foi cumprida. A gestão de Goiânia na regulação é péssima. A gestão estadual precisa de dar mais apoio e assumir o gerenciamento do sistema. Não faz, então há um empurra para lá e para cá e o sistema não interage. Com isso, quem paga são os idosos, as crianças e pagam, às vezes, com a própria vida. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiânia, o número de leitos de UTI mantém, mas os atendimentos têm aumentado por causa do trabalho de gestão. Ressaltou que no ano passado conseguiu atender 1.000 pacientes de UTI a mais que nos anos anteriores. E que, ao contrário do que afirmou o promotor, todos os hospitais particulares conveniados estão recebendo rigorosamente em dia. A Secretaria Estadual de Saúde informou ainda que a gestão dos leitos hospitalares é de responsabilidade das secretarias municipais, conforme portaria do Ministério da Saúde. O Tribunal de Justiça informou que repassa os casos de descumprimento de ordens judiciais ao Ministério Público. O Ministério Público diz que o descumprimento de ordens judiciais podem levar à abertura de inquéritos policiais, além da aplicação de multas ao gestor público e o bloqueio de verbas. Vamos mudar de assunto agora, porque hoje é 29 de agosto, é Dia Nacional de Combate ao Fumo. O cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Só aqui em Goiás, este ano foram diagnosticados mais de 1.000 casos de câncer. A gente agora vai ver uma reportagem sobre esse assunto e daqui a pouquinho a gente vai conversar com a enfermeira Marcela. Olha, deu um branco no nome dela. A gente vai ver agora a primeira reportagem e depois a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Marcela, vamos acompanhar. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o seu Francisco tem um motivo e tanto para comemorar. Hoje faz exatamente 6 meses que ele largou o cigarro. O vício começou ainda na infância, com 10 anos, e durou quase uma vida toda. A iniciativa de parar veio só agora, aos 71. Fui comprar o cigarro, vim subindo lá para cá, da esquina para cá. Eu me senti assim, faltando fôlego, né?
Aí eu cheguei aqui no meu portão, entrei ali, aí eu disse para minha véia ali dentro, eu digo, ó véia, a partir de hoje nunca mais eu vou fumar. Ela disse, eu só acredito se eu ver. O aposentado não teve nenhuma recaída. O maço de cigarro continua em cima do armário até hoje. E não está fazendo falta não, afinal a saúde só melhorou. Parece que o cigarro saiu do meu corpo, graças ao meu bom Deus. Agora que eu estou comendo mais além do que eu comia. Mas está bem então, né? Graças a Deus. Bem. Eu costumo aqui correndo, eu não sinto nada. E não é para menos. O tabagismo é considerado um problema de saúde pública, que pode desencadear mais de 50 tipos de doenças e complicações, algumas fatais. O Ministério da Saúde estima que cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão têm relação direta com o fumo. Aqui em Goiás, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, só este ano mais de 1.000 pessoas foram diagnosticadas com a doença, incluindo casos na traqueia e no brônquio, que também são decorrentes do cigarro. A Cleide parou antes que fosse tarde demais e ainda assim convive com as consequências do cigarro até hoje. A perca de dente, que foi através do cigarro, a falta de ar. Então, muitas coisas, muita dor de cabeça. Comecei a ter muitas dores de cabeça. E tudo foi diagnosticado por causa do cigarro. Parar de fumar para ela foi uma mudança de vida. Mudou muita coisa. Hoje eu corro, antes eu não conseguia correr. Eu faço academia e malho muito, coisa que aos 20 anos eu não conseguia fazer do jeito que eu faço hoje. A alimentação completamente, porque eu não comia, eu só fumava, eu não sentia vontade de comer. Hoje eu como até muito bem, né? Então, ou seja, a vida muda, né? Completamente. Tem que ter muita força de vontade, não é isso mesmo, Marcela? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente está falando porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. A Marcela dedica parte da vida dela já a trabalhar com essas pessoas que querem sair, querem abandonar o vício. Você estava me dizendo desde 2014 já. Exatamente. Quando uma pessoa chega com esse problema para você, qual que você imagina que é a principal barreira para ela abandonar o vício do cigarro? É a dependência química. Então, a partir do momento que ele tenta parar e não consegue, ele descobre que ele está com um vício que antes ele não assumia que tinha. Então, essa primeira limitação, que é a dificuldade em parar de fumar, ele descobre que ele precisa de ajuda. Daí, a partir desse ponto, é importante, crucial, o acolhimento desse paciente, porque nós temos políticas públicas de saúde que ajudam ao combate a essa dependência química. E o paciente, estando interessado, tem todo o suporte e apoio da saúde pública nesse aspecto. Tá certo. Olha, eu vou pedir aí, esse é o nosso telefone, 984-42-4000, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, tirar a sua dúvida. Marcela, você trabalha em Cidade Ocidental e eu estou já recebendo aqui algumas mensagens. Por exemplo, a Juracena de Souza, do Parque Estrela Dalva 8. Gostaria muito de parar de fumar, mas preciso de ajuda. Isso. Eu imagino que reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo. É crucial, porque se o paciente não reconhece e não tem o interesse em parar de fumar, nenhum tratamento vai surtir efeito para ele. A partir do ponto que o cigarro é comprovadamente científica que ele dá prazer ao paciente, então ele não quer abrir mão desse prazer. Então, para parar de fumar, ele precisa ter o interesse e sabendo dos prejuízos que o cigarro causa. Aí ele vai ter outra postura diante do vício. Mais uma pergunta que chegou aqui. Carlos Magno mandou 2. Fumo há 40 anos, queria muito parar. O adesivo resolve? Tem alguma outra forma eficaz? Aí tem aqueles milhões de tratamentos que surgem por aí, né? O que realmente funciona? O adesivo é eficaz, tem também comprimidos que agem como forma antidepressiva, diminuindo o estresse, todos os sintomas de abstinência que o cigarro causa, o comprimido vai suprir essas necessidades e o paciente vai passar por esse processo mais tranquilo, mais harmônio, porque o processo da abstinência é um momento em que ele acha que o mundo vai acabar. Ele passou aquela parte que ele tem o prazer do vício, do cigarro, e ele não tem mais o prazer do cigarro e tem todo o estresse, toda a angústia,
toda a ansiedade, todo o nervosismo no lugar do cigarro. E ele acha que não vai conseguir passar por essa situação. E nós temos comprimidos que agem nessa situação, deixando ele tranquilamente para poder conseguir se livrar do vício. Nossa, muito interessante isso. Não tem uma forma de ajudar a suprir isso aí sem a pessoa estar diretamente ligada ao cigarro, né? Sim. Olha só, a Beth Gomes, Parque Estrela Dalva 8. Minha vizinha fuma muito e gostaria que ela parasse. Como é que eu posso fazer para ajudar? Eu imagino que essa pergunta dela vai muito naquele sentido de familiares que se importam com a pessoa e que querem que essa pessoa abandone o vício. Como é que essas pessoas de fora podem, de alguma forma, influenciar, ajudar? Essa pergunta dela é muito importante, muito interessante, porque o interesse em parar de fumar partiu da vizinha e não do usuário. Então, a vizinha dela que fuma é a principal interessada. Então, o paciente que fuma tem que partir dele o interesse em parar de fumar. Não adianta o vizinho ficar hostilizando, maltratando, falando palavras que deixam ele com a estima baixa, porque isso não ajuda. Então, tem que ser palavras de autoestima que façam com que parta do paciente o interesse em parar de fumar. Senão, o tratamento ele não tem sucesso. Certo. Olha, eu vou pedir para você ficar aqui com a gente, certo? Tem muita gente mandando dúvida, muitas perguntas. No próximo bloco a gente volta a falar com você sobre esse assunto, porque agora a gente falou das maneiras que a pessoa pode tentar largar, mas tem também as consequências que são graves. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Falar agora que um casal foi assaltado em casa ontem à noite aqui em Lusiânia. Eles tiveram o carro roubado. Os 3 ladrões tentaram levar o homem como refém, mas como perceberam que a mulher estava grávida, desistiram. O veículo roubado foi apreendido pela polícia cerca de 2 horas após o crime. O carro foi localizado no setor Sol Nascente durante um patrulhamento de rotina. Em abordagem lá, os indivíduos foram localizados na posse de um celular das vítimas. E aí, iniciadas as diligências, aí foi localizado o veículo, tanto o veículo tomado de assalto quanto o veículo utilizado para o roubo. Segundo a PM, Francisco de Assis do Nascimento, de 22 anos, e um outro rapaz menor de idade teriam roubado o carro de um casal no setor Parque Industrial. Um terceiro suspeito também teria participado e conseguido fugir. O assalto aconteceu assim que o casal entrou na garagem de casa. Segundo as vítimas, os 3 ladrões armados teriam invadido a residência e pedido as chaves do carro. Eles ainda teriam tentado levar o homem como refém, mas ao perceberem que a esposa grávida passava mal, pediram apenas que ele corresse para uma mata próxima dali. O carro utilizado para o assalto também era roubado e foi deixado próximo ao local do crime. Vamos agora para a segunda rodada de participações aqui no J1. Vamos para as mensagens que vocês mandaram para o nosso WhatsApp, 8442-4000. Vamos aqui para o telão então com as mensagens. Thaís Alves, do Parque Alvorada 1, gostaria de pedir mais uma vez para que os responsáveis venham arrumar a iluminação dos postes do Parque Alvorada 1, principalmente na quadra 147. Iluminação é algo sério, principalmente para essas pessoas que moram um pouquinho mais afastadas do centro, precisam se locomover à noite, ficam aí correndo risco. Uma atenção da Prefeitura para esse pessoal aqui. Mais uma participação, Edson do Anhanguera C. Estou me sentindo lesado pela Saneago devido a cobranças absurdas na conta de água. Moro no Anhanguera C, em Valparaíso, a gente está recebendo algumas reclamações. A orientação sempre da Saneago é para que você procure a Saneago pelo telefone dela, para que você possa tirar suas dúvidas e esclarecer o que é que está vindo cobrado na sua conta e verificar se realmente tem alguma cobrança abusiva. Vamos para mais uma participação. Rose do Jardim Zuleika, olha a cor da água da nossa rua. Isso é um absurdo. Nós pagamos nossa água em dia e estamos vivendo essa situação. Como vamos dar água para as nossas crianças? Ela mandou um vídeo para a gente, então a gente vai ver esse vídeo agora. Realmente, olha a cor dessa água, gente. Isso aqui está numa máquina de lavar, tem uma imagem um pouquinho mais aberta que ela mostra para a gente, mas imagina como é que uma pessoa recebe uma água dessa qualidade. Situação bastante delicada ali para os moradores do Jardim Zuleika, a gente está acompanhando, estamos aguardando aí, eu já entrei em contato com a Saneago para saber o que é que aconteceu aqui, estamos aguardando uma resposta sobre esse assunto. Acompanhe depois dos comerciais. Em Novo Gama, os moradores do Residencial Paiva estão na bronca por causa dessa situação aí, ó. O local está virando um lixão. Projeto de estudantes leva filme de graça à população do entorno. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Aqui no estúdio a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp,
8442 4000. J1, volta em instantes.